Galera, foi mal não ter postado nenhum vídeo nesses últimos dias aqui. Eu pretendi apostar 4 teorias em um dia, mas acabei cometendo erros e apaguei as teorias e isso me deixou bem triste e irritado. Aí a criatividade foi lá embaixo. Mas eu pretendo postar umas 4 teorias agora. As teorias eu vou deixar aqui e você escolheu, assim eu saberei qual é a teoria que vocês mais gostavam e querem uma nova parte. Agora fique com teoria e até a próxima. A minha luta contra o Superior 1 havia me deixado muito ferido. Eu estava basicamente à beira da morte, mas a irmã de Musan me salvou. A forma que ela vivia encontrado para salvar minha vida era me transformando em um Oni. No começo, eu estava muito desconfortável, mas fui me acostumando. Descobri que o Kekkei-jutsu me permitia controlar sombras. Eu podia criar o que eu quisesse a partir das sombras. Como armas, criar cópias de sombras, tanto minha como dos meus inimigos. Nesse tempo nós nos conhecemos um pouco melhor. Onde ela me disse que seu nome era Sayuri. Ela também havia me apelado que só não estava morta ainda, pois seu irmão não possuía nenhum controle sobre ela como ele possuía com os outros demônios. A mesma coisa valia para mim. A única pessoa que poderia me controlar era ela, mas ela decidiu não fazer isso, pois ela não gosta de controlar as pessoas através do medo. Para saciar a minha fome de carne humana, eu decidi me alimentar de outros Onis. Realmente havia dado certo. Me alimentando de outros Onis, eu evoluía bem mais rápido. Agora estávamos caçando todos os Onis superiores e inferiores. A minha calçada a esses Onis me levou até uma montanha onde havia muito cheio de sangue, onde eu encontrei corpos de vários caçadores. Resumindo, havia um superior ou inferior na floresta da montanha. Andando mais um pouco, encontra um garoto caído, prestes a ser morto pelo inferior. E olhando para cima havia uma garota enrolada por fios que também era um Oni. Usando a minha velocidade, que era idêntica do Superior 1, eu retiro a berta dos fios e a coloco escorada em uma árvore, para logo depois usar a minha espada feita de sombras para decapitar o Lua inferior 5. Garoto caído na minha frente demora um pouco para entender o que havia acontecido, até que ele, olhando um pouco melhor para mim, percebe que eu era um Oni. Eu percebo alguns vindo em alta velocidade na minha direção para cortar minha cabeça, onde eu bloqueio com a minha espada de sombras. Assim que nossas espadas se tocam, eu percebo que era um Ashira que eu já conheci meu passado. Onde, usando minha força, eu faço ele se afastar e digo: ainda não está na hora, nos encontraremos de novo em circunstâncias melhores. E mais uma coisa, você melhorou muito desde a última vez que eu vi você. Ashira, sem entender nada, pergunta: quem é você? Mas a frase não é completada, pois eu desapareço na escuridão da floresta. Eu havia retornado para casa que eu morava junto de Sayuri, onde eu digo a ela que eu acabo de me lembrar de outro Lua inferior. Onde para nós não era muita coisa, pois luas inferiores eram sempre fracos e substituídos rapidamente. Sayuri me diz que também se livrou de um Lua inferior 6 juntamente de um grupo de 10 Onis, onde ela me diz que só precisou de 10 segundos para matar todos. Algumas semanas havia se passado e não vimos encontrado mas nenhum Lua inferior, é como se o restante havia desaparecido. Onde concluímos que eles foram mortos por caçadores ou pelo Musan, que ficou muito irritado, pois em apenas uma noite ele perdeu 2 luas inferiores. Agora eu estava numa região em uma parte do país que era bem moderna, pois passava trem naquela região, até que eu sinto uma presença que eu conhecia muito bem de quem era. Ele podia estar longe, mas eu mesmo assim podia sentir a presença de qualquer Oni num raio de 2 km. Rapidamente eu corro na direção de onde sentir a presença. Enquanto corria naquela direção, eu sentia também que ele havia ficado bem mais forte do que antes. E se ele estava mais forte, o Lua Superior 1 também deveria estar bem mais. Enquanto eu chegava mais perto, eu via um grande barulho de luta. Rengoku e a casa preparam para o golpe final, onde o golpe do Rengoku criar um dragão de chama, deixando assim a casa muito animado. Ninguém conseguia ver nada, apenas uma fumaça. Os outros caçadores esperavam a poeira baixar para ver o resultado da luta. Quando a poeira baixar, é possível ver Rengoku de joelhos, e eu segurando o braço de Akaza, que rapidamente arranca seu braço e pula para trás. Akaza então diz: é você, mas como ainda está viva e ainda se tornou um Oni?
Pensamentos de Rengoku. Esse cara na minha frente bate com a descrição que o jovem Tanjiro me falou. Ele realmente deve ser forte. Parar segurar um soco de um superior e te bloqueado um ataque de um Ashira. Ele disse que ele também é um Oni, mas porque ele está ajudando nós a casa do jeito que falou parece conhecê-lo. A casa tenta me acertar com vários ataques que eu desviava com facilidade. A casa eu senti sua presença. Você ficou mais forte. Mas eu não estou sentindo essa força toda enquanto lutamos. Será que foi impressão minha ou você ainda é fraco? Ouvindo esse comentário ele fica bem mais irritado. Então mostra uma nova técnica que eu realmente desconhecia. Nesses últimos tempos nos anos deu à luz seus superiores uma técnica única para cada. A casa chama essa técnica de devastação da força. Essa técnica havia deixado a casa bem mais forte e rápido. Cada golpe dele causava uma grande destruição no chão, até mesmo a pressão dos sulcos destruíram as árvores que ficavam ao redor. Faltava apenas alguns minutos para pararmos a luta, pois logo o sol ia nascer. Usando minhas sombras eu crio cópias de minha casa apenas em um minuto. Ele destrói todas as cópias que eu fiz, mostrando que aquela transformação podia realmente deixá-lo forte. A habilidade dele causava algum efeito em mim, pois os meus sentidos estavam muito estranhos. A minha visão estava sempre 5 segundos atrasada como todo o meu corpo. Então vestido já a respiração da serpente, já fazia um longo tempo que eu não usava nenhuma das minhas respirações. Quando eu começo a usar a respiração da serpente Rengoku, percebe que Oni que lutar em sua frente era um amigo que foi considerado morto há anos atrás. Faltava apenas 2 minutos para o sol começar a atingir o local. A habilidade de Akaza fazia que seu oponente tivesse uma queda nos atributos físicos velocidade, agilidade e força. Mas então eu uso minha sombra para enrolar todo o corpo de Akaza, que começar a tentar se soltar mas não consegue, pois minha sombra estava tomando conta de todo o seu corpo. Este é o fim da linha para você, Akaza. Então o corpo de Akaza é completamente despedaçado. Para não ser um desperdício, usando minhas sombras eu absorvo o que sobrou do corpo de Akaza. Logo em seguida eu olho para Rengoku, que vejo que ele estava bem, apenas com alguns ferimentos. Logo os jovens caçadores que acompanhavam Rengoku se aproximam dele. Rengoku grita dizendo para que eu voltasse com eles. Apenas dou sorriso e viro de costas e saiu andando enquanto assinava, e novamente desapareço na floresta.